A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da IAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo e estou aqui para comentar a lição de número 2 desse quarto trimestre de 2025. E o título dessa lição é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo para essa lição encontra-se em Salmos 139, verso 14, que diz: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática nos diz que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmos 139, dos versos 1 ao 4, e também depois pula para o 13 até o verso 18. É muito importante a leitura bíblica em classe para envolver os alunos e também para sustentar o conteúdo da lição. A introdução nos diz o seguinte: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. É tão interessante essa observação na introdução feita pelo nosso comentarista, que agora recentemente, algumas semanas atrás, no que diz respeito à anatomia do corpo, foi aí, parece que descoberto um novo órgão no nosso corpo, que fica aqui na região do pescoço, isso evidenciando que nem mesmo todos os anos de estudo acerca da anatomia chegaram à conclusão concreta sobre todos os elementos do corpo humano. Isso mostra que a ciência, mesmo com todos os amparatos que tem, ela ainda é limitada em relação a alguns assuntos. Talvez em relação ao corpo, à sua anatomia, talvez na área da sociologia, para estudar a antropologia social, a inserção do homem em uma cultura, há algumas respostas que são plausíveis e nós precisamos estudar, é importante ter esse conhecimento. Mas o corpo, a obra criadora do corpo humano, e sua composição, ainda é um assunto que exige respostas mais profundas e que só podem ser encontradas com clareza nas Escrituras Sagradas. É isso que nós vamos tentar abordar aqui nessa lição. O tópico número 1 diz: a maravilhosa obra de Deus. Subtópico número 1, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos, sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Este mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo, né? O corpo humano é uma coisa extraordinária. Faltaria tempo para explicar algumas coisas acerca do corpo, a sua anatomia, por exemplo, mas eu vou deixar apenas uma observação, talvez você que esteja nos assistindo, professor, possa aplicar aí na sua aula, mas o nosso corpo, ele tem, se você conectar todas as veias, eu não vou gravar o número aqui, mas se eu não estou equivocado, 192 mil quilômetros de extensão. Se você conectar todas as veias, microveias e artérias do seu corpo, uma única pessoa, se fosse possível extrair todas as veias, microveias, artérias do nosso organismo, nosso corpo no total, e conectá-los um ao outro, estendendo uma linha reta, seria possível alcançar a marca de aproximadamente 192 mil quilômetros. Isso é quase 3 voltas e meia no mundo. Parece inacreditável, mas é
realidade. E isso está dentro de nós. Essa é a composição deste corpo. Perceba a grandiosidade desse Deus que nós servimos em criar essa obra tão maravilhosa que é o homem, né? E sucessivamente a sua composição, que é o corpo, a alma e o espírito, mas hoje falando mais acerca do corpo. Subtópico número 2, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, a Escritura nos mostra que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Deus, ele tem o interesse, né, em que essa obra ela continue a se multiplicar. Por essa razão que ele dá essa ordem imperativa: crescei e multiplicai, povoai a terra, né? E é tão real essa afirmação do comentarista que, a título de exemplo, nós temos uma palavra dirigida por Deus a Jeremias, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, Deus é quem planeja, Deus é quem concede o dom da vida, Deus é quem permite a entrada de cada ser humano nessa terra, nesse plano de existência chamado terra, chamado vida. E Deus, ele, assim como ele tem o desejo de trazer ao mundo pessoas para que cumpra o seu propósito, também tem o desejo que essas mesmas pessoas o sirvam, né, e o reconheçam como Deus e Salvador. O subtópico número 3, a individualizada formação integral. Deus forma o espírito, alma e corpo a cada ser humano conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima do homem e mulher. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Tema polêmico, mas quando olhamos para a Escritura Sagrada, percebemos que desde a concepção já é o ato criacional. Houve a fecundação, já automaticamente há a existência da vida humana. Por mais que seja moléculas, alguém pode dizer isso, e é um contraponto, né? Se você observar hoje a ciência moderna procurando, buscando encontrar algum tipo de vida fora da Terra, e quando encontra algum micro-organismo, alguma bactéria fora da Terra, eles consideram isso como vida. Enquanto aqui na Terra, um ser humano de 3 semanas, 4 semanas, 10 semanas, não é considerado vida. Vamos observar a Escritura e perceber que a vida humana é valorizada por Deus desde o ato da concepção. E a maternidade é algo sublime, é um presente de Deus, que Deus concede à figura feminina para poder cuidar, zelar da vida humana. É um presente que Deus confiou à figura materna. Tópico número 2, o corpo e a glória de Deus. Subtópico número 1, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita no versículos 13 e 14. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Olha que interessante. Se nós lermos aqui Salmos 139, o verso 13, pois possuístes o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe.
Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, né? Essa expressão entretecido, na tradução brasileira, ela encontra uma outra expressão que é primorosamente tecido. Davi está dizendo, eu fui primorosamente tecido no ventre da minha mãe por ti, Deus. Deus foi o tecelão, que primorosamente teceu toda a combinação genética, toda a estrutura molecular, todos os órgãos, todas as camadas, para que fosse possível a existência da vida humana. E é por esta razão que o comentarista, ele acrescenta, né? Corrobora com essa afirmativa, na verdade, se utilizando de uma evidência. Não é a ciência não é a Bíblia que evidencia a ciência, é a ciência que evidencia a Bíblia, porque a Bíblia já falou antes, né? Então, a ciência, ela usa essa expressão, né? A ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados por células presentes no embrião, né? Perceba como a ciência, ela corrobora para a afirmação que já é descrita por Davi, aqui pelo salmista, no Salmo 139. O subtópico número 2 diz, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão, a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo, né? E se torna vítima dos mais variados enganos, né? Como eu sempre digo, o assunto do corpo humano, a antropologia, ela tem origem em especulações e perguntas. Como, por exemplo, de onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? E essas perguntas, elas permeiam a mente de todas as pessoas, independente se são cristãos ou não. E diante dessas dúvidas brutais que permeiam a mente do ser humano, a pessoa vai buscando respostas, né? E essas respostas muitas vezes são respondidas de formas equivocadas, né? Nós temos, como eu já falei na primeira lição, a parte espiritual, né, que é o espírito que busca as coisas de Deus. O homem também busca essa espiritualidade e, se não encontrada em Deus, ainda ficará lacunas, né? Só será completamente preenchido uma vez que estiver em Deus. É em Deus que encontramos a total e completa resposta para todas as nossas ansiedades, nossos dilemas, nossas confusões, nossas crises existenciais serão respondidas, serão sanadas a partir do momento que nós encontrarmos guarida no Senhor. O subtópico de número 3, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos, sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, espalham ideias e que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Há dois extremos. Desde dos tempos mais antigos, nós temos aí, no período aí pré-socrático, né, as ideologias filosóficas de Platão, o mundo das ideias, o maniqueísmo e principalmente o gnosticismo, que a gente tanto aborda aqui, quando falamos sobre os Gálatas, quando falamos sobre a igreja primitiva, a influência do gnosticismo na igreja primitiva. E o gnosticismo, né, tinha essa ideia, né, essa concepção de um Deus que cria e que abandona a sua criação, pois enxerga na matéria algo muito ruim, algo muito deplorável, e por ser perfeito e por ser Deus espiritual, então não acessa, não tem contato com essa criação, e o demiurgo, né, que eles usam, o demiurgo cria.
E agora o ser humano, dentro da concepção gnóstica, precisa atingir aí um grau de espiritualidade, né? Mortificar aí a carne, a matéria é uma coisa muito ruim, muito deplorável, né? O corpo ele não presta, o corpo ele não faz sentido algum, o corpo deve ser exterminado, o que deve prevalecer é alcançar a áurea, alcançar o estado espiritual, né? E esse é um extremo de apontar o corpo como uma coisa muito negativa, quando na verdade a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que o corpo ele tem o seu valor, sim. 1 Coríntios, Paulo fala que o corpo ele é objeto de adoração a Deus, que ele é o templo do Espírito Santo. Perceba como é importante o corpo, né? Vamos falar mais sobre isso depois. Mas também há um outro extremo. O outro extremo é justamente esse narcisismo moderno, a supervalorização do corpo, né? Onde nós colocamos o nosso corpo como objeto de idolatria. E há muitas pessoas que caem nesse pecado da idolatria por valorizar demais o seu próprio corpo, né? Como se o corpo fosse uma coroa, fosse um prêmio, fosse um troféu. E acabam caindo no pecado da vaidade, da luxúria exagerada, exacerbada, caindo nesse narcisismo, né? Onde falta empatia, falta amor ao próximo, a preocupação central é eu, né? É uma teologia antropocêntrica, onde eu preciso me valorizar, eu preciso amar muito mais a mim e ignorar os demais. E isso é uma falta total de equilíbrio em relação a esse tema. Por isso que, de um lado, eu tenho alguém desvalorizando completamente o corpo, do outro lado, alguém supervalorizando o corpo. É necessário o equilíbrio, como diz aqui o próprio comentarista, como diz a palavra de Deus também, é necessário ter esse completo equilíbrio. O subtópico número 4, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? É aquilo que falamos anteriormente, né? O nosso corpo, ele é objeto de adoração a Deus. Nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós entendemos essa realidade, precisamos pesar na balança os nossos atos, nossas decisões. O que eu estou fazendo com o meu corpo agrada ao Senhor? E nem vou entrar no mérito e detalhar algumas coisas aqui para gerar polêmicas, né? Mas esse é um autoexame que cada ser humano deve fazer. O que eu estou fazendo com o meu corpo agrada a Deus? Essa minha prática, essa minha conduta no corpo, né? Ou com o corpo ou no corpo, isso está agradando ao Senhor? Está se tornando um objeto de adoração? Não esqueça que o corpo, biblicamente falando, foi criado para adoração exclusiva a Deus. E também esse mesmo corpo, ele é morada do Espírito Santo. Mas no corpo sim, porque o corpo, ele carrega a alma e o espírito. E o coração é a porta de entrada para o Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei com ele comigo. E eu preciso entender essa proposta bíblica, que o meu corpo é objeto de adoração a Deus e eu preciso me avaliar para identificar se as minhas atitudes, os meus comportamentos estão sendo um objeto de adoração a Deus no corpo ou com o corpo. Isso é importante frisar. Tópico número 3, o corpo e a coletividade. Subtópico número 1, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Precisamos resgatar isso. A gente anda preocupado, as coisas estão mudando e, infelizmente, o que nós temos visto hoje é um afastamento físico.
famílias que se comunicam apenas através dos celulares, pessoas que cada vez mais se isolam por ter acesso a facilidades, acabam se isolando. Alguns por excesso de trabalho, alguns justamente para evitar contato com alguém, e essa falta de contato acaba trazendo uma série de complicações emocionais, porque o homem ele foi criado por Deus para se relacionar. O homem ele é relacional, o contato físico, o abraço, o aperto de mão, a conversa, a roda de pessoas, ela é importante. Isso que eu não estou falando nem de cristianismo, de modo geral. A criação de Deus tem essa composição, tem essa prerrogativa. Perceba que até a própria definição de sociedade já deixa isso evidente, né? A sociedade ela é necessária, né? A composição de uma sociedade ela cresce a partir de um grupo menor de pessoas, vai se estendendo, mas sempre próximos, porque quanto mais próximo, mais contato, mais facilidades, mais comunicação, mais acesso a recurso. É importante o relacionamento, o ser humano ser relacional. E isso entra na parte congregacional, subtópico 2, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental no culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos, enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. E aí entra esse grande perigo do grande movimento chamado de desigrejados, né? Não é necessário estar presente num templo, numa congregação, num culto, quando na verdade a Bíblia evidencia completamente o contrário, né? O ser humano, o cristão principalmente, ele precisa estar inserido num corpo, né? Esse corpo é composto por membros. E é importante, porque o nosso corpo, a analogia que Paulo utiliza para falar acerca da igreja, associando ao corpo humano, é extraordinária, porque revela a completude, né? E os detalhes, né? O nosso corpo só é possível estar aqui. Eu estou me comunicando com você agora. E para me comunicar com você, eu estou utilizando alguns sentidos, alguns elementos, alguns membros do meu corpo. Primeiro eu estou utilizando, é claro, a minha voz, né? A minha voz me comunicando com você, mas também os meus olhos, eu preciso olhar para a câmera, eu preciso olhar para você que está me assistindo. As minhas mãos se expressando, elas me ajudam aqui no sentido de me organizar mentalmente, de poder explanar, explicar, enfatizar algumas palavras. É importante também. As minhas pernas, meus pés estão aqui me equilibrando na posição que eu estou, para que eu mantenha o foco aqui aonde eu estou me comunicando com você. A minha cabeça, a minha mente está aqui trabalhando, juntando as palavras para que eu possa então comunicar a você. Perceba que é um conjunto. É humanamente impossível eu me comunicar com você sem o auxílio de todo o corpo. O corpo todo, ele trabalha em prol de uma única missão. A minha missão hoje aqui é transmitir essa pré-aula para você. Mas só é possível porque todo o meu corpo está trabalhando de forma unânime para que esse evento aconteça e eu atinja esse objetivo. Você está entendendo como é importante a presença numa congregação? A igreja, ela necessita desse calor humano. É importante a pessoa estar envolvida no círculo congregacional com pessoas que comunicam suas ideias e que têm o objetivo de adorar a Deus. Nós entramos num culto para adorar ao Senhor, para ter comunhão com nossos irmãos, e é importante sim a sua presença, a nossa presença em um culto. Perceba que se você ficar alguns dias sem frequentar o culto, parece que alguma coisa está faltando. O que está faltando é justamente esse aspecto que está vinculado à criação de Deus no corpo, que é a prática relacional, também na congregação. Subtópico número 3, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes ao culto, né? A tecnologia ela veio para agregar,
para somar, né? Mas a tecnologia não pode substituir a presença física. Eu não posso estar tão distraído com outras coisas ao ponto de não lembrar que ao meu lado tem um irmão, tem um amigo, tem uma pessoa que eu preciso abraçar, que eu preciso me relacionar, que eu preciso cumprimentar. É importante a gente não se distrair, inclusive no ambiente de culto. Tenhamos cuidado com as distrações, com os ativismos, que possamos então nos concentrar em adorar ao Senhor, até mesmo no ambiente congregacional. Para finalizar, a conclusão: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer como obra da mão de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir todo o nosso corpo em santificação e honra. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor.